No início da colonização, os homens que chegavam ao Brasil, em sua maioria, não vinham acompanhados de suas famílias. Chegavam solitários, com o intuito de explorar as terras pouco conhecidas de um país recém-descoberto. Diante da dificuldade de forçar os nativos ao trabalho explorador e com a pressão jesuítica para que esse objetivo fosse abandonado, a mão de obra era a escrava. O português vinha sozinho para o Brasil, porém não permanecia muito tempo nessa condição, uma vez que a presença de escravas e de nativas era abundante. Os relacionamentos eram inaceitáveis. Estes se davam com certo distanciamento inicialmente, devido ao preconceito do homem branco, situação que logo se desfazia quando o homem via nesses tipos de relacionamento a conveniência do descompromisso com a moral vigente na Europa. A miscigenação que ocorreu no Brasil é o retrato fiel da sociedade de então, na qual uma raça dominante submete as demais ao seu subjugo. E se era assim na economia, era assim também no campo social e no sexual. É exatamente dessa hierarquização racial que nasceu a necessidade de embranquecer a sociedade, que estava surgindo no Brasil, pois no entendimento da época, a formação de famílias brancas poderiam garantir a criação de uma raça pura. Deste modo, a mulher foi trazida primordialmente ao Brasil no período colonial para ajudar na povoação do país e, no caso das portuguesas, com a finalidade de embranquecer a população. Com a hierarquização que se estabeleceu, pautada no critério racial, a mulher branca possuía peso de ouro no Brasil, tanto pelo valor atribuído à sua cor, quanto pela sua escassez na colônia. No entanto, esse valor que a mulher branca europeia possuía só tinha validade quando em comparação com as negras e as índias. A posição subalterna que as mulheres ocupavam na sociedade colonial era notável. O tratamento disponível às mulheres não era muito diferente do dispensado a um escravo ou a um animal, situação que permaneceu quase inalterada até o século XIX. Durante os 3 primeiros séculos da formação da sociedade brasileira, a mulher não tinha acesso à educação escolarizada. Vivia enclausurada em seus lares, cercadas pelas filhas e escravas, destinadas ao trabalho doméstico, às rezas, orações e à submissão de seus pais e maridos. A única educação a que devia receber é essa educação que a sociedade portuguesa transplantou para as terras brasileiras, pois acreditavam que não ficava bem o exercício das artes da escrita e leitura para o sexo feminino. No casamento não haviam laços afetivos, e sim contratos econômicos acertados pelos pais, na falta desse, pelo irmão mais velho normalmente. As mulheres brancas casavam-se muito cedo. Meninas entre 11 a 12 anos podiam contrair o matrimônio. Até o casamento, essas moças normalmente eram trancadas nas casas grandes, mantendo suas virgindades sob forte vigilância do pai e dos irmãos. A própria igreja cuidava disso no confessionário, vigiando de perto gestos, atos, sentimentos e até sonhos. Assim, desde muito cedo, a mulher devia ter seus sentimentos, desejos e sensações devidamente vigiados e domesticados. A maioria das mulheres brancas eram também sexualmente ignorantes. Logo após o casamento, seguiam para sua lua de mel sem nenhuma informação sobre o sexo. Muitas vezes conhecia o noivo dias antes do casamento, acertado entre os homens. Na hora da relação sexual, o ambiente deveria estar devidamente escuro, pois a claridade não combinava com a fecundação. O corpo da mulher era um templo e não deveria ser visto pelo marido. A mulher branca era encarregada somente da procriação, pois a maternidade deveria ser o ápice da vida da mulher. As atividades físicas não era algo muito estimulado entre as mulheres brancas abastadas, além do preconceito ao trabalho manual. Em casa viviam sempre sentadas ou deitadas, e as escravas ficavam a cargo de servi-las. Comiam muitos doces, engravidavam constantemente, o que contribuía para a deformação do corpo, tornando-as
obesas logo cedo. A própria paixão era combatida naquela época. O amor era um sentimento que se devotava somente a Deus. Ao marido, a mulher devia mera obediência, reverência e temor. O marido, por sua vez, deveria sentir apenas piedade da esposa. Um casamento nesses moldes, sem excitação ou afeto, era considerado ideal. A história do Brasil está cheia de mulheres que marcaram sua época. Índias, brancas, negras, mestiças, que com muita garra fizeram a diferença nos tempos do Brasil colônia. Uma delas foi Catarina Paraguaçu, índia tupinambá, filha de cacique Taparica, casada com o português Diogo Álvares Correia, o Caramuru, converteu-se ao catolicismo e ajudou o marido na fundação da cidade de Salvador, abriu igrejas e protegeu conventos. Ana Pimentel, esposa de Marte Afonso de Souza, era a procuradora do marido em relação aos seus negócios no Brasil. Foi ela que decidiu a introdução do plantio de cana-de-açúcar em Cubatão e de gato na capitânia de São Vicente. Revogou a proibição dos colonos entrarem no campo de Piratininga, fazendo com que ocorresse a interiorização da colônia. Foi esquecida da história brasileira. Chica da Silva, escrava forreada, nascida no Arraial do Tijuco, atual Diamantina, filha de mãe escrava e pai militar português, o contador português João Fernandes, que era responsável pela compra e venda de diamantes, comprou Chica da Silva, apaixonando-se por ela. Viveram juntos e ela foi libertada. Tornou-se uma senhora rica e poderosa, administrando os bens de João Fernandes. Quando este voltou para Portugal, tiveram 13 filhos, reconhecidos pelo pai, faturraram na época. Maria Quitéria nasceu numa fazenda perto de Feira de Santana, perdeu a mãe aos 10 anos. Quando começou o processo de independência do Brasil, todos os homens em idade de lutar foram convocados. Tendo somente filhas, o pai de Maria Quitéria não autorizou, quando ela pediu, para juntar-se ao regimento do príncipe regente. Como o pai a proibiu, ela fugiu de casa e se transformou no soldado Medeiros, tendo sido a primeira mulher a integrar as forças regulares do Brasil. Participou de várias batalhas, sendo condecoradas pelo imperador Dom Pedro I com a Ordem do Cruzeiro. Todo o processo histórico das mulheres brasileiras no período colonial forjou a mulher moderna. Até mesmo alguns estereotipos de mulher perfeita, criada naquele período, sobrevivem até hoje. Torna-se necessário ainda investigar os lugares mais íntimos, aquilo que ficou selado por anos.